Bom, fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Estou aqui com um grande amigo meu, professor Felipe Robledo de História. E hoje o nosso objetivo, né, Felipe, a gente já estava conversando aqui antes, é falar um pouquinho do que vai ser o Enem para domingo, né? Em Ciências Sim. Humanas, vamos falar um pouquinho de Geografia, vamos falar um pouquinho de História. Qual vai ser o nosso objetivo? Qual vai ser o objetivo do Enem? Depois de tanto problema, né? De tanta coisa que se falou sobre prova, retirada de questões, e eu acho que o pessoal está muito preocupado com essa questão de, olha, como é que vai ser a prova? E eu digo logo o seguinte para vocês: segue um modelo muito antigo, desde 2012, de questões muito, né, que já vem no banco há muito tempo. Né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, vou deixar o Felipe se apresentar, falar um pouquinho do canal dele também, para a gente começar esse papo e discutir algumas coisas. Quem tiver dúvida já pode escrever no nosso chat, que certamente a gente vai tirar as dúvidas de vocês e tentar ao máximo, é claro, tirar aqui, assim, acalmar vocês para o final, para essa reta final que vai ser o Enem. Fala um pouquinho aí, Felipe. Fala um pouquinho aí de você, do teu trabalho e como é que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre isso. Bem, boa noite, tranquilo, muito prazer, Felipe Robledo. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, certo? Muito parecido com o canal do professor Roberto. O meu canal é esse aqui, tá embaixo para vocês, Cai no Enem, História com o Prof. Robledo, onde eu venho discutindo todas as questões relacionadas à história no Enem, certo? Na UERJ, na PUC, na FGV, no Enem regular, no Enem PPL, no Enem digital, tentando mostrar para vocês a tranquilidade de como é que se resolve uma questão do Enem. A gente sabe que o Enem ele tem uma particularidade muito dele para questões, e assim é uma coisa que é muito treino, assim, você descobrir. Às vezes as pessoas ficam muito assim, mas o Enem, eu estou preparado, eu não estou preparado, como é que vai funcionar, como é que eu faço? E eu costumo dizer que o Enem, se você tiver uma boa interpretação de texto, se você tiver uma boa leitura, uma relativa base daquele conteúdo, você vai conseguir sair muito bem nas questões, muito melhor do que você imagina. E aí, na verdade, o nosso papo aqui com o Roberto é a gente falar um pouquinho sobre humanas, o que a gente espera, dúvidas que aparecerem, questões que a gente acha de assuntos que podem ser mais comentados, menos comentados. A gente está esperando a dúvida de vocês sempre. E pegando um pouquinho do gancho que o Roberto falou a princípio, essa semana a galera está muito preocupada com essa confusão, né, da saída dos funcionários do INEP, da fala presidencial. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, olha só, a prova do Enem, um concurso do tamanho que é o Enem, não é uma prova que a gente faz naturalmente na escola, que geralmente o professor chega lá, entrega aquela prova com um mês de antecedência, vai para a mecanografia, Xerox vai fazer aquilo ali com 15 dias, uma semana. Não. Essa prova já tem que estar rodada, essa prova já tem que estar montada há muito tempo. Eu estava em sala dando aula outro dia, um aluno, mas Felipe, mas... E aí se disseram que olharam as questões para mudar. Gente, quando você vai imprimir uma prova de um concurso desse tipo, do tamanho do Enem, isso passa por uma licitação pública. Isso não é uma coisa que você vai na Xerox ali da esquina e você imprime. Então, assim, eu costumo dizer assim, acalma o coração, porque dificilmente você tem uma grande mudança do que é o padrão do Enem de 2012 para cá. Não vai mudar. Se você vem fazendo questão, se você vem fazendo prova, se você vem se preparando para isso, vai seguir como seria até agora. Não vai ter grandes diferenças e grandes mudanças significativas naquilo que é o padrão da prova e do que é o padrão da questão do Enem. Vai seguir a mesma lógica de sempre. E é isso que eu acho que a gente tem que acalmar a galera e falar aqui. A gente vai falar um pouquinho dos conteúdos em si, para que vocês entendam, e a gente pode discutir essa questão. Por quê? Porque quando você olha a prova de 2020, 2019, 2018, e vocês têm, né? Vai no canal do Felipe, você vai ter ela corrigida, você vai ter aqui no canal ela corrigida, você vai entender o seguinte: primeira coisa, eu vou precisar aprofundar muito nos conhecimentos? Não. Em algumas questões você vai precisar ter pelo menos uma base, mas você não vai precisar afundar muito nesse conhecimento. E aí, já posso destacar algumas coisas de geografia, depois eu vou botar aqui no chat. O que a gente tem de mais para essa prova? Que muita gente pensou em mudanças, a prova vai ter a cara do governo. O Felipe falou corretamente. Não tem como, não é uma provinha da esquina que a gente troca. Saiu errado, vamos trocar aqui. Não é dessa forma. Então vamos lá. Começando com a geografia, né? Depois aí eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho da história. Na geografia, Roberto, o que mais cai? Todo mundo pergunta isso.
E a gente vai falar um pouquinho sobre essa demanda. Como, por exemplo, Felipe deve ter caído aqui devido à questão de, precisamente, está muita chuva aqui no Rio de Janeiro, galera. Então, assim, eu vou falar um pouquinho depois, tá? Boa noite, Fernanda, Samir, boa noite, tudo bem? Na geografia, por exemplo, a gente tem algumas características bem comuns, tá? A geografia física são cinco habilidades específicas de geografia física, onde eu tenho a relação do homem com a natureza. Tá? Essa relação do homem com a natureza são aspectos determinantes. Por exemplo, se eu falo da questão da encosta, relação do homem com a natureza. Se eu falo da relação, por exemplo, boa noite, Caio, tranquilo. Falo da relação do homem com a natureza, isso é um aspecto importante. Se eu falo, por exemplo, do uso, falei João Gabriel, tranquilo. Se eu falo do uso agrotóxico, por exemplo, é um aspecto importantíssimo. E é o que mais... O uso da água, por exemplo, importantíssimo também. Então, são coisas que são comuns nessa prova. E aí, muita gente me questiona o seguinte: Roberto, será que eu vou ter que assustar... Foi mal, gente. Voltei. Eu avisei aqui a galera que a gente, principalmente chuva no Rio de Janeiro, é complicado para a gente, bem complicado. E aí eu estava falando o seguinte: essa relação do homem com o meio ambiente, que é, para mim, um dos aspectos mais importantes. Ali eu preciso saber de muita coisa, Roberto. Eu preciso saber da COP26 muito, porque aconteceu agora. Eu preciso saber da Joanesburgo 2010, né? Vou precisar 2012, vou precisar saber de Estocolmo. Claro que não, galera. Que vai ter a relação é o seguinte: você vai interpretar isso. Vou dar um exemplo de uma questão de... Depois a gente até coloca aqui a questão de 2020. A questão falava o seguinte: olha, a agricultura vem crescendo demais. E a agricultura está utilizando muita água. 70% da água utilizada é pela agricultura. E a pergunta, o comando da questão era assim, simples. Bom, o que eu posso fazer para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos? E aí a resposta, o gabarito era melhorar o sistema de irrigação. Não tem nada demais. Então, como eu comecei a falar, 5 habilidades somente da geografia física nesse contexto. E nessa eu posso falar sobre, como eu falei, erosão. Na prova de 2020 caiu muito agentes internos. Você viu que caiu colisão de placas, dobramentos modernos, subducção, rifteamento, etc. Pode ser que esse ano você tenha muito mais climatologia, por exemplo, e aí ele vai te perguntar um pouquinho sobre algum fator climático, sem que você saiba muito isso profundamente. Como eu falei para vocês, a questão da chuva, a questão da infiltração da água, escoamento, a questão do uso agrotóxico, o desmatamento, eu vou falar que é muito comum. E olha só, e Felipe fez mestrado em meio ambiente, o doutorado em meio ambiente, desculpa, a gente tem uma questão que ontem muita gente me perguntou assim: Roberto, todo mundo está falando que a redação vai ser sobre meio ambiente, desmatamento, etc. E eu questionei e falei assim: olha, talvez não. Se você falar de meio ambiente, você vai bater muito no governo. E aí o que a gente está falando aqui? A prova é uma propaganda. Imagina, por exemplo, nós dois colocamos uma prova para vocês e colocamos uma prova falando assim: olha, um criticando o outro, um falando mal do outro. A nossa prova, um falando mal do outro. E aí você vai falar assim: quais são os defeitos do professor Roberto? E aí você vai colocar lá os meus defeitos. O Felipe vai perguntar: quais são os defeitos do professor Felipe? Vai colocar. Você acha que o governo vai colocar um tema que faça todo mundo bater nele? Principalmente porque você sabe que domingo, enquanto vocês estiverem fazendo prova, os jornais já noticiaram qual é o tema da redação. E o tema da redação, se ela for uma bombástica ambiental, devido à questão ambiental que nós estamos tendo nos últimos anos, certamente você vai bater no governo o tempo todo. Então, galera, já exclua um pouquinho esse cenário, porque não é bem assim. Agora, a interpretação da questão. E aí uma coisa que a gente sempre fala, o Felipe trabalha comigo há muitos anos, o texto base te diz a resposta. Galera, o texto base te diz a resposta. Ele te diz o que você tem que responder. Não pense fora da caixinha. Depois a gente vai botar aqui uma ou outra questão de história e geografia para a gente analisar e vocês vão ver como é que é isso.
tá? Vou deixar um pouquinho o Felipe falar, para ele falar um pouquinho de história, porque a galera já está aqui apreensiva. Bem-vinda, Ana, também, tá? Para que a gente possa discutir um pouco mais sobre isso e vocês perguntando, é claro. Bom, Pedrão aí. A gente estava falando terceiro ano agora, que amanhã vai ser uma, né? Era para cair meio ambiente, mas agora vai ser difícil, vai ser muito difícil. Para com isso, Pedro. Brincadeira. Você sabe muito bem, Sextas-aulas, que a gente sabe muito bem que a redação de meio ambiente vai ser brabo, né? Mas fala aí, Felipe. Vamos lá, cara. É assim, eu vou pegar um gancho inicial com uma coisa que o Roberto falou muita atenção. A gente está com muito medo dessa prova mudar porque dizia que a prova ia vir com a cara do governo. Se eu parar e pensar em história, pelo menos, tá? Vou pensar aqui na área de história, área de humanas. Essa prova já vem há uns 2, 3 anos com algumas coisas que têm uma certa cara, não do governo em relação à defesa de posição A ou posição B, mas você tem tirado alguns assuntos que podem ser espinhosos dentro daquilo que é a propaganda do governo. Por exemplo, eu te confesso que vai ser uma surpresa, certo? Acho que para mim e para grande parte das pessoas de história, se aparecesse na prova do Enem uma questão sobre ditadura militar. Que se você parar e pensar, é uma questão que não vem aparecendo. Já tem uns 2, 3 anos que não aparecem questões sobre ditadura militar. Se fosse uma prova da UERJ, eu falaria, olha só, olha a ditadura militar, porque a ditadura militar vai cair. O Enem é um tema que não tem aparecido muito. Então, assim, é uma surpresa enorme pra gente se aparecer uma questão de ditadura militar. Em contrapartida, se o Enem seguir um pouco o padrão do que foi ano passado, a tendência é que você tenha ali de novo umas 3 ou 4 questões de história antiga. Porque também não deixou de ser uma surpresa no passado, veio uma carga um pouco mais pesada de história antiga, Grécia e Roma. E que, para muita gente, assim, e aí vou falar um pouco regionalismo nesse sentido, uma galera muito mais próxima do Rio de Janeiro, é uma questão que geralmente deixa a galera meio apavorada, porque história antiga não é uma coisa que a gente vê muito por aqui. E é uma questão que tem aparecido. Daqui a pouco eu vou botar uma questãozinha para você ver que, na verdade, é muito disso que o Roberto está dizendo. Então, assim, história antiga é um tema que vale a pena você ver, mas aí com muito cuidado. Se fosse uma prova da FUVEST, se fosse uma prova da Unicamp, se fosse uma prova no qual você teria ali a questão da antiguidade mais pesada, eu falaria para você se preocupar com as especificidades relacionadas a esse mundo antigo. Seja a antiguidade clássica, seja a antiguidade oriental. Se tratando de Enem, tá? O que eu pensaria se fosse você ao olhar uma questão de história antiga que costuma aparecer em prova? No caso da Grécia, por exemplo, tá? Muito relacionada à noção como cidadania, a noção como o que é o conceito de democracia ateniense, por exemplo, de chamar a atenção de que, muito diferente do que a gente pensa naturalmente, o cidadão em Atenas, com direitos políticos, naquilo que seria o berço da democracia, é uma grande minoria frente à sociedade, ou seja, essa comparação de conceitos democráticos é uma coisa que o Enem pode querer cobrar para você. Lembra, quando você pensa em Atenas, o que você precisa para ser um cidadão ateniense? Você tem que ser homem, maior de 21 anos, filho de mãe e pais atenienses. Ou seja, é uma cidadania que, por exemplo, para a gente, ela já exclui a mulher dessa relação. Cidadania é uma coisa que cai no mundo antigo. A questão da comparação, por exemplo, com Esparta, já uma cidade guerreira, essa ideia de que a cidadania ativa ela está muito ligada à posse. No caso do mundo grego, se você pegar muito ligado a uma posse de terra, é uma coisa que o Enem gosta de cobrar. A questão do Império Romano, dessa diferença entre patrícios e plebeus, dessa expansão do Império Romano, ou seja, esse gigantismo do Império Romano. Ano passado, que é uma questão interessante, que falava do imperialismo do Império Romano, e muita gente ficou na dúvida, porque, peraí, Felipe, imperialismo eu uso muito ali no século XIX, quando eu falo de Europa, na Ásia, na África, mas imperialismo é um conceito que diz respeito, para além disso, de quando você tem um lugar que está dominando outros lugares. Então, o expansionismo romano costuma cair. A perseguição religiosa em Roma é uma coisa que cai, a perseguição aos cristãos. Depois eu vou colocar 2 questõezinhas que eu acho legal de falar do ano passado, história antiga, que tem umas... Não é pegadinha, porque presta atenção, isso é uma coisa fundamental que você tem que guardar na sua prova do Enem. Quando você elabora uma questão para o Enem, o Roberto sabe disso mais do que ninguém, porque ele trabalha muito com isso, uma das regras de ouro de uma questão elaborada no Enem é que ela não pode ter pegadinha. Por isso você não vê uma questão do Enem com incorreta,
exceto, ela não tem pegadinha. Por isso, uma coisa que é fundamental, e isso é uma coisa que eu trabalho muito lá no meu canal, né? Esse aqui que está embaixo para quem não conhece, se você não conhece, pode dar uma passadinha lá, momento propaganda, é que o texto base, e aí seja ele textual, imagens, gráficos, ele é fundamental para a sua resposta. É ali que a sua resposta vai estar. Sabendo ler esse texto, você vai perceber que você vai conseguir encontrar muito mais facilidade para resolver a questão. É óbvio, existe um certo conteúdo. Então, história antiga é uma coisa que vale a pena dar uma olhada, mas nesse sentido, cidadania, democracia, o expansionismo. Ano passado, Roberto, caiu uma questão sobre Código de Hammurabi, código de lei. Eu não sei porquê, mas eu cismei que esse ano vai cair alguma coisa de lei das 12 tábuas. Porque a ideia, que é uma coisa que eu nem gosto, que é o código jurídico em Roma, que dá um certo direito, uma certa força, de alguma forma, para os plebeus, os cidadãos livres, numa categoria inferior aos patrícios. Ano passado caiu Hammurabi. Por que não cair 12 tábuas? Que é uma coisa, inclusive, que faz muito interessante, porque o nosso direito, por exemplo, é muito baseado no direito romano e nessas 12 tábuas. Então, por que não? Vai que. São apostas, a impressão. Então, assim, agora, uma coisa que é certa: história antiga e medieval vai estar na sua prova umas 2 ou 3 questões relacionadas à história. A filosofia sempre está. Mas aí, Roberto, o que você tem a dizer? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, eu consigo compartilhar sim. Eu acho que... Deixa eu ver se eu estou compartilhando corretamente. Ah, sim. Está aparecendo para todo mundo aí. É uma questão que eu achei que é muito interessante da gente falar, inclusive pega um pouquinho de história, e aí o que eu vou falar é o seguinte: como o texto base é tão interessante, como o texto base é importante. E aí, vamos dizer que eu peguei essa prova e falei assim, não sei o que é Divisão Internacional do Trabalho. Olha só como é que ela começa. A Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Então, aqui, ó, vendo? Coloquei aqui. Ó. A nossa comarca no mundo, chamamos de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram. Essa, para mim, cara, é importantíssimo. Se cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções de perder. E aí, Felipe, quando a gente olha uma questão dessa, eu falo assim, caramba, o cara leu uma ação de coisas e falou assim, o que eu tenho que saber? Será que eu tenho que saber muito de América Latina? Será que eu tenho que saber de Divisão Internacional do Trabalho? Mas olha só a pergunta. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho marcada pela... Só que eu já mostrei aqui que o que os europeus fizeram com a gente? Cravaram os dentes na gente. Eles levaram o que a gente tinha. A gente continua perdendo. A gente vende a matéria-prima barata e compra o que a gente chama de produto, como se diz, manufaturado, industrializado, tecnologicamente evoluído. E aí eu fico pensando o seguinte, cara. Olhei e falei assim, pô, a gente já ouviu falar sobre isso desde a nossa, sei lá, primeira, segunda série do ensino fundamental. E quando você lê uma questão dessa, e eu marquei lá o cravaram os dentes, quando você chega e pensa, pô, tá, vamos lá, a resposta. Bom, produção inovadora de tecnologia, não é isso, ele está falando que a gente perde. Se a gente produzir tecnologia, a gente estava ganhando. Superação do caráter agroexportador. Pô, superamos, não continuamos vendendo isso. Aí na letra E, dependência externa de suprimento de alimentos. A gente não depende dos alimentos que vêm de fora. E valorização econômica dos saberes tradicionais. É como se eu falasse, olha, valorizou muito. A tecnologia deixa para lá. Os saberes tradicionais é que vão valer. Nada disso, né, galera? Mas olha só como é que está nítido essa apropriação imperialista dos recursos territoriais. Então, é o que a gente tenta colocar, e aí voltando aqui, né, para o nosso... Deixa eu voltar aqui, pronto. Mostrando um pouquinho do que é esse processo. Tá? Mostrando um pouquinho o que é essa questão, o que é a prova,
como é que é esse modelo, tá? E que na geografia, por exemplo, não adianta você chegar para mim e falar assim, Roberto, estou estudando uma porção de coisa, eu estou vendo a atualidade, eu estou vendo geopolítica. Galera, esquece. Vamos, geografia física, os elementos que a gente já colocou, elementos básicos, agricultura, sim, porque a apropriação do espaço rural e urbano, toyotismo e fordismo, que também entra história, entra sociologia, sempre, né, é cobrado. A parte que a gente fala de população, cartografia, que são habilidades que estão sempre na prova. A gente não pode deixar isso de lado. E aí, né, mandando um abraço para todo mundo. E olha só, vou responder algumas perguntas aqui. Olha só, primeira do Léo, né? Falou assim, olha, se você acha que meio ambiente bate muito de frente, qual seria o seu palpite? Dar o meu palpite aqui é muito complexo, você não tem noção de como isso é complexo dar palpite. Mas, galera, vocês já viram nos últimos anos como essa redação veio sendo cobrada. Ou você primeiro que você trabalha com questões sociais, isso é o ponto-chave. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante, você levar em consideração que nos últimos anos, quais foram as leis, quais foram as coisas que foram feitas para beneficiar a sociedade, aspas. A gente não está falando nem de governos, não. Sim, vou dar um exemplo, Lei Maria da Penha. Houve uma melhoria nessa Lei Maria da Penha. O feminicídio cresceu muito. Então, assim, algumas questões sobre isso, algumas questões que entram na questão educacional, as questões sociais, elas sempre estão acima. Por quê? Você vai colocar, né, o seu modelo lá de redação, que a gente sabe como é que é, a gente não entende nada disso, o seu modelo de redação, mas sem bater literalmente, né, direto no governo, como acontece com o meio ambiente. Mas é sempre importante você analisar pontos em termos de sociedade. Mas, Roberto, será que a violência... temas muito complexos, o Felipe falou um negócio muito interessante aí, muito importante. Eu tenho até um amigo que um dia me perguntou sobre uma questão sobre o Holocausto. Será que eu boto essa questão de Holocausto na prova de matemática, né, no simulado de matemática de uma grande rede? Cara, não bota não, porque não tem nada a ver. A gente não cobra violência, a gente não cobra nada disso. Você impacta muito o aluno que está ali fazendo esse processo. Tá? Uma outra coisa, vou botar aqui o que a Laura colocou, coisas que respingam no governo vão sair pela tangente. Laura, foi o que o Felipe falou e concordo com vocês, em gênero, número e grau, a gente sabe muito bem que muda sim, a gente vai tirar um ponto aqui, um ponto ali, e não vou falar que vai haver grandes mudanças, mas a gente sabe que fica muito chato a gente, antes da prova, ter que ouvir uma série de coisas. É a mesma coisa que você, quando chegar na escola, e hoje a prova de matemática, você prova de matemática, já falaram que a prova de matemática tá impossível, ninguém vai conseguir fazer nada, tá impossível. Diz que, os caras falaram que ninguém vai fazer nada. Você já fica nervoso, caramba, ferrou, vou ficar reprovado, imagina. Né? Hoje, com a questão do Enem. Tá? Nosso amigo, olha lá, Emerson, tá aí, prestigiando a gente. Valeu, Emerson, um abraço, cara. Mas, Felipe, Emerson, por sinal, para quem não sabe, é o cara da biologia, tá? O cara saca tudo de biologia. Roberto, me cabe um galho. Bota para mim aquele arquivo que você botou agora na questão. Tá a questão ali embaixo da que você fez, que fala exatamente de uma questão de história antiga, que eu vou mostrar onde é que a atenção no texto pode levar você a acertar ou errar a questão. Coloca ali para mim, por favor. Beleza, eu quero essa questão 62 aí, por favor. Deixa eu abrir ela aqui para poder ler ela maior e vocês prestarem atenção. Você pegou essa questão 62, certo? Ela vem ali falando sobre Mesopotâmia. Os sumérios, está ali, né? Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., nascido em Babel, Hammurabi, pronúncia-se em babilônico, foi fundador do primeiro império babilônico correspondente ao atual Iraque. Beleza. Unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi pertence indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. E aí, só lembrando, tá? É uma questão de conteúdo. O Código Hammurabi é aquele que era baseado na lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Mas olha só, beleza, você olhou essa questão, tá. Ele vai além, presta atenção. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Beleza. E aí você leu esse texto, tudo bem, tá aí. E aí o que o Enem está pedindo para você? Presta atenção. Nesse contexto de organização da vida social,
As leis contidas no código citado tinham sentido de. Então, olha só. O que a voz de comando está querendo que você diga? Qual é o sentido, certo, de organização de vida social nesse contexto? Qual é o contexto? Você olhou para o texto. O contexto é a criação do Código de Hammurabi. Beleza? Aí, olha só. Aí você pega ali as opções. Ó. Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Tipificar regras como referentes aos atos dignos de punição. Conceder benefícios de indulto ao prisioneiro de guerra. Promover distribuição de terras aos empregados urbanos e conferir prerrogativas políticas aos descendentes. É porque tá, o Emerson bem ensina. Descendentes. Tá, beleza. Tudo bem, não tá na letra descendentes. Olha um pouquinho, Roberto. Descendentes estrangeiros. Tá. Olha a grande jogada dessa questão. Você olha para ela, você de cara já eliminou a C, a D e a E. Porque em nada do texto fala de indulto ao prisioneiro de guerra, em nada do texto fala de distribuição de terra, em nada do texto fala de estrangeiro. Ele fala de uma legislação. E aí você fica entre A, assegurar garantias individuais aos cidadãos livres, e a letra B, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Todas as turmas que eu coloquei essa questão para a gente poder discutir nessa semana pré-ENEM, ficou essa dúvida entre A e a B. E aí, presta atenção como é que o texto responde para você o que você quer. Dá uma olhada nas duas últimas linhas quando ele fala harmonizou os costumes e estendeu o direito de lei a todos os súditos. E aí quando eu falo todos os súditos, são todos. E quem são os súditos? Todos aqueles que estão sob o governo do Hammurabi. Aí você lê a letra A. Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Se você coloca cidadãos livres, você especificou. E o texto fala de todos. Logo, qual é o único gabarito possível? A letra B. Eu vou tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Percebe que você... Eu não lembro Mesopotâmia, vamos supor, não lembro Babilônia, mas eu sei que o súdito é alguém que responde ao imperador. E se eu falo no texto que são todos os súditos, eu não posso especificar quando ele fala para você, na letra A, de cidadãos livres, que seriam só os livres. E você está pegando todos os súditos. Sacou? Isso é uma questão do Enem. Ela é uma questão que, sabendo ler, sabendo interpretar, com calma, sem pressa, você vai sair por ela. É um tipo de questão de história antiga. Beleza? Vamos lá, Roberto. E aí... Falando um pouquinho ainda dessa questão, cadê? Pedro Máximo está perguntando para mim se eu acho que questões... Gente, olha só. Os meus alunos, tá? Me chamam de Tchuco, tá? Acontece. E aí, na verdade, para os íntimos, vira Tchuco. Sim, erramos, né? Olha só, ele perguntou assim, você acha que questões e revoltas populares brasileiras devem ser evitadas? Talvez para essas questões de evitar polêmicas sobre o governo? Não, pelo contrário. Eu acho muito possível que as revoltas aconteçam. Por exemplo, em história, relaxa, Pedro, tá tranquilo aqui, a gente está entre amigos. Em história, tem dois temas de história do Brasil que aparecem muito, que é o Brasil colônia. Colônia aparece demais na prova do Enem. Demais. E a Primeira República. Ou que algumas pessoas insistiam em chamar de República Velha, ou seja, aquele período aí que vai da proclamação da República em 1889 até 1930. E essas revoltas que você tem ali, e aí quais são as revoltas que você tem basicamente dentro desse período ali, dessa Primeira República? Eu estou falando de Canudos e Contestado, eu estou falando de Cangaço, eu estou falando de Revolta da Vacina, que pode aparecer, Revolta da Vacina costuma aparecer muito, e aí talvez não por conta da questão da vacinação em si, embora é sempre um tema interessante, mas porque casa muito com geografia, por conta da questão do processo de urbanização, distribuição de cortiço, ampliação de território, territorialidade é uma coisa que o Enem gosta de cobrar muitas vezes. Mas eu acho que é muito possível que caiam os movimentos de 1922. Vamos lembrar que a gente, ano que vem, que é o ano de entrada de vocês na universidade, a gente tem duas comemorações muito fortes para a história do Brasil. A gente tem o bicentenário da independência do Brasil, olha aí, primeiro reinado da independência podendo aparecer, e a gente tem os 100 anos dos movimentos de 22. E aí, quando eu falo dos movimentos de 22, a gente tem basicamente três, que são
a fundação do PCB, acho que esse não deve aparecer, mas você tem a Semana da Arte Moderna e o Tenentismo. E esses dois temas já apareceram, um na PUC e um na FGV. A PUC, se não me engano, cobrou Semana da Arte Moderna, e a FGV, se não me engano, cobrou Tenentismo, ou ao contrário, mas esses dois temas já apareceram. E é o tipo de tema que o Enem gosta de cobrar. Essas revoltas, o Enem gosta de cobrar elas de bom, porque não são revoltas que vão entrar numa polêmica com o governo atual, não tem relação, são revoltas que vão entrar em discussão da estrutura que você tem dentro de um Brasil. A revolta do contestado e Canudos, muito ligada ali à questão de posse de terras, concentração de renda, no caso tivemos concentração fundiária. Então não tem por que não aparecer uma questão dessa. Não é uma questão. É bem diferente, por exemplo, de uma questão sobre ditadura militar. Porque aí você entraria numa questão que ela poderia entrar em choque com alguns discursos que determinam a ideia se é uma ditadura ou se não é uma ditadura. Que aí é um debate que você tem, que tem uma defesa, por um lado, governamental de que não é ditadura e uma defesa da história que é uma ditadura. Então, assim, aí seria uma questão que poderia criar uma rusga que o Enem não tem cobrado. Não tem cobrado nos 2 últimos anos, não tem aparecido. Mas as revoltas em si, eu acho que não só acho que elas podem acontecer, como eu acho que são muito prováveis que elas aconteçam, eu acho que é muito provável, a chance é muito grande de aparecer Independência do Brasil e Primeiro Reinado, e os movimentos de 1922. Eu não me surpreenderia se aparecessem esses dois momentos da história, não. Que se contempla que a gente está falando sempre das habilidades, eu acho que certo, não tem problema. E muita gente fala, assim, é porque talvez história esteja mais na questão polêmica. Porque na geografia, por exemplo, e sociologia, tá? Eu vou dar um exemplo de questões que caíram sobre Israel-Palestina, uma sobre Palestina, falando um pouquinho sobre o reconhecimento da Palestina pelo Google, foi uma das questões. A outra, sobre a comemoração em Ramallah, quando a Palestina vira um Estado não membro da ONU, tá? E aí o Pedro está perguntando já não deve cair mais, então, AI-5, AI-2, AI-5, então tá tranquilo, tá? Ele estava preocupado com isso. Calma. Presta atenção que a gente não tem bola de cristal, a gente não pode cravar que não vai cair. O que a gente pode dizer assim, olhando o panorama da prova nos últimos anos, e olhando dentro daquilo que tem sido organizado, a tendência é que não caia. Se cair ditadura, vai ser uma surpresa para todo mundo. A tendência é não cair. Existem tendências que aparecem muito. Constituição aparece muito, direitos humanos aparece muito, África aparece muito, movimento social aparece muito, cultura material e imaterial aparece muito. Isso são temas que aparecem constantemente, entendeu? É por aí que a gente vai trabalhando essas questões. História antiga sempre cai, naquele sentido que eu falei no início da live. Então, assim, a gente vai mais ou menos tentando mapear temas que costumam aparecer. Mas agora, óbvio, tem temas que podem surpreender. Acontece. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Em 2020, eu tive sucessivas questões que só falaram sobre relevo. O cara que, por exemplo, não sabia nada de relevo, ele errou 4, 5 questões, base. Já ferrou ali. 4. Por quê? Porque eu não tive uma divisão entre, não, caiu uma questão de relevo, uma questão de climatologia, uma questão de domínios vegetais, que é a parte física também, tá? E o Pedro está falando, sim, a última prova que é o direito e cidadania até linka com sociologia, e muito. Na geografia se linka muito a sociologia também. Por exemplo, quando cai o toyotismo, aquela questão de toyotismo que a gente já falou e vocês já viram na prova, como tem Fordismo, ela é uma questão de sociologia, né? Ela é uma questão de sociologia. Como da mesma forma, quando você tem questões que falam sobre, vou dar um exemplo muito comum, faz uma ligação de fome, de desigualdade social, de distribuição de renda, é uma questão que trava muito com a sociologia. E a gente se mistura muito nesse contexto. E essa é a grande questão. Se mistura muito nisso. Por isso que quando a gente fala assim, olha, Manu falou que sabia relevo. Poxa, sabia... É uma brincadeira. Obrigado, Manu. Eu torço muito para não cair cartografia. Eu fico preocupado quando não cai cartografia. É isso que me preocupa. Que pode cair tudo. Se cair cartografia, minha preocupação é essa.
que é distinguir aquela questão do mapa e etc. É só isso. É brincadeira, porque vocês também sabem cartografia. Né? E eu acho que a gente está bem confiante em relação à prova em si. A gente sabe que a gente trabalha também com números. Olha lá, Maera começou a rir. Trabalha com números e a gente... olha lá. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aqui da... Cara, Era Vargas é outro tema que não tem aparecido. É engraçado isso. E Vargas é um tema que a gente sempre bateu na tecla que aparece nos vestibulares, né? Nos últimos 2 anos, se eu não me engano, o Enem não cobrou nada relacionado a Era Vargas, mas pode aparecer. Não acredito que apareça, por exemplo, a fase da Ação Integralista Brasileira contra a Aliança Nacional Libertadora, porque aí você mexeria ali com a ideia de um grupo que depois vira um partido classicamente fascista, declaradamente fascista, e uma frente ampla que tem uma liderança do PCB. Então, acho que esse tema não cairia. Mas eu não me surpreenderia, por exemplo, se aparecesse uma questão relacionada ao direito do voto das mulheres, por exemplo, a partir da Constituição de 34. Direito, na verdade, você começa isso em 32 e 33, né, com o Código Eleitoral, e aí você vira, de fato, constitucionalmente, um direito a partir constitucional em 34. Então, assim, eu acredito que uma Constituição de 34, por conta dessa questão dos direitos, pode ser uma coisa que apareça, entendeu? Porque as lógicas constitucionais da história do Brasil são coisas que costumam aparecer muito em prova. Essa diferença, por exemplo, de quando você tem um voto censitário, se torna um sufrágio universal, a questão da mulher votar ou não votar. Tem uma questão clássica, cara, muito interessante, do Enem, de uns anos atrás, que ele dá um texto base, onde ele fala muito de mulheres, que as mulheres subiram ao palanque, são mulheres diferentes, e a coisa bem típica daquele cara que tem preguiça de ler. Porque se você vem ali e você vai lendo só o início do texto, mulheres, 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 você tinha uma opção que falava de feminismo, e a opção falava sobre abolição, mulheres querendo a abolição da escravidão. E aí você tem que olhar. Então, assim, esse papo, por exemplo, da Constituição, e aí vamos lembrar algumas coisas interessantes, tá? Já que é uma grande revisão, o nosso papo hoje é muito por aí, alguns pontos interessantes em cada Constituição brasileira que você tem, desde a primeira, em 1824, até a última, em 1988, que pode aparecer na sua prova. 24. Quais são os fatores fundamentais para você naquela Constituição? Você percebeu que você tem um voto censitário e uma eleição que ela é indireta. Você tem um eleitor de paróquia e um eleitor de província, por exemplo. E o voto censitário que ele é interessante, porque ele, em momento algum, ele verbaliza que a mulher não pode votar. Mas é uma sociedade tão patriarcal e tão machista que se você não diz que a mulher pode votar, pressupõe-se que ela não pode votar, porque você não enxerga ela como cidadã ativa. E isso é uma coisa interessante também, tá? Eu falo assim, na mesma forma que a gente escreve 2021 e ninguém bota 2021 DC, ninguém bota depois de Cristo, uma coisa que vira pressuposto, quando você pega século XIX, século XVIII, aquele papo ali, você fala de sufrágio universal e ponto, você pressupõe que ele é um sufrágio universal masculino. Você não identificava o feminino e você partia do princípio que ele era masculino por definição. Então, por exemplo, 24, você vai ter sufrágio, voto censitário, você vai ter os seus 3 poderes, você vai ter o poder moderador, que é uma coisa bem interessante. Em 1891, você passa a ter uma eleição direta, que você não tinha, um voto aberto, você passa a ter um sufrágio universal. Lembrando, para quem não tem muita ideia, lembra que sufrágio universal é quando você não tem que ter renda para votar, certo? É um ponto fundamental para a gente entender. A ideia dos 3 poderes, já falei. Você tem a separação da igreja e Estado, é uma coisa importante, Estado laico, certo? Quando você tem para a próxima, que aí seria 1934, o que você traz de novo? O voto que era aberto passa a ser secreto. Você traz o direito do voto à mulher, o voto feminino entra. As leis trabalhistas, tá? A próxima seria a 37, que é a polaca, que está muito ligada a uma constituição de característica mais fascista de Vargas, o executivo acima de todo mundo. 46, Dutra, que é outro tema que cai muito, essa entre Dutra e Jango. 46, uma nova Constituição para desfazer a de 37, aí nesse caso já liberal, os 3 poderes com autonomia novamente, liberdade de expressão.
67, uma outra Constituição que fala-se muito pouco, porque é o AI-4, vai incorporar os AIs até então, e aí o AI-5 vai chegar e acaba a discussão. E finalmente 88, que cai algumas vezes, costuma cair muito porque a Constituição cidadã é mais atual, e aí você tem a ideia de uma coisa que é interessante, tá? É só em 88 que você vai dar direito ao voto aos analfabetos. Você vem abrindo todo o direito ao voto, mas só em 88 que os analfabetos podem votar. A ideia, por exemplo, é um tema que aparece porque fala de minorias, fala muito da ideia de que a Constituição de 88 ela vai dar à União a competência de demarcar e proteger territórios indígenas. Já caiu no Enem uma questão exatamente dessa forma. Beleza? Então, assim, nesse ponto das constituições, é uma coisa que costuma aparecer. E aí talvez Vargas apareça nesse contexto da Constituição de 34, ou se quiser pegar uma coisa mais específica, a Revolução de 32 de São Paulo. Mas aí, talvez para a questão do bandeirante, a ideia do bandeirante. São Paulo usa o bandeirante como herói nacional. A gente passou por um período há uns anos atrás de queimar a estátua de bandeirante e ressignificar o papel do bandeirante, que não deixa de ser algo que cai no papo da cultura material, por exemplo, da ideia que você vai fazer de um discurso que você tem. Quem sabe? Uma coisa que você falou da questão do voto da mulher, e é uma coisa que sempre cai, é quando você fala sobre minorias étnicas. Você fala sobre indígena, você fala sobre quilombolas. Quando você tem uma questão, tá, sobre isso, ela sempre vai valorizar essas minorias. Uma questão que vai falar sobre o voto da mulher, eu acho que é sempre importante, e como o Enem é inclusivo também, ele sempre traz uma questão como essa. Então é importante a gente levar em consideração isso. Tá, um grande abraço ao nosso amigo André. André, saudade de você, cara. Olha só gente boa que trabalhou com a gente presente aqui, André, Emerson, me sinto até prestigiado. André é outro cara que é bambambam da matemática, tem um canal bem legal no YouTube, tá, do André, onde ele fala uma opção de questão de matemática que você dá uma estudada, cara, vale a pena conhecer. Bota aí depois o link, André, nos comentários. Ana tá perguntando para você aí, tem como dar uma pequena falada na República Velha? Pequena, hein? O problema é se eu conseguir falar pequena, mas vamos lá, vamos tentar entender, tá? Primeira ideia básica, tá? Quando a gente fala de República Velha, ou então hoje, Primeira República, né? A gente trabalha mais com o conceito de Primeira República por conta da ideia de ser o primeiro momento, a gente tem que entender algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos lembrar que a Primeira República ela se inicia a partir de um golpe de Estado. A proclamação da República é um golpe de Estado. Um golpe de Estado pensado basicamente por dois grandes setores da sociedade, que seriam os cafeicultores, insatisfeitos pelo processo de abolição da escravidão. E aí só um adendo, que é uma coisa que o Enem gosta de cobrar e é importante, entender que a abolição da escravidão, a Lei Áurea em 1888, ela é um processo que ela deve ser vista também por toda uma questão de setores da sociedade que lutaram pelo fim da escravidão. Tirar um pouco de uma história muito positivista, muito lá de trás, de que a Lei Áurea ela se dava exclusivamente por uma benesse da princesa Isabel. Isso o Enem vem trabalhando há um bom tempo. Vocês entenderem que você tem, na abolição da escravidão, uma luta muito forte de autores, pensadores, filósofos negros. Você tem Joaquim Nabuco, você tem uma gama de pessoas, de atores sociais, que vão lutar pelo fim da escravidão. Cuidado com esse papo de não ver aquele papo que é de cima para baixo apenas princesa Isabel. Não é, cuidado. Não reconhecer a importância da Lei Áurea como documento, não é isso, mas é entender que não é uma coisa só vinda dada, ou seja, que a abolição da escravidão também é uma coisa conquistada por uma série de negros, escravos, ex-escravos e setores sociais. E os militares, muito satisfeitos, porque eles queriam participação política, principalmente depois da Guerra do Paraguai, da vitória do Exército, e aí a junção, inspirado pelo positivismo, e a junção desses dois fatores vão te levar, então, à proclamação da República em 15 de novembro, que vai... Por que é um golpe de Estado? Porque não existe na Constituição nada que determine a ideia de que você tem a República como forma de governo, e o Pedro II não morreu, ele foi tirado do trono e expulso do Brasil. Essa Primeira República ela é dividida basicamente em duas fases. A primeira delas é chamada de República da Espada, entre 89 e 94, quando você tem o governo ali na mão dos militares, do Exército, certo? Aí você tem basicamente o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, o governo constitucional do Deodoro da Fonseca e o governo do Floriano Peixoto. Nessa primeira fase, o que é importante para você? Uma coisa primeira é entender que eu tenho uma política de Estado
baseada na ideia de você oferecer a cidadania para todos os imigrantes que assim quiserem. E aí, por que isso? Porque vamos pegar um pouco de geografia, um pouco de ciências, e lembrar que eu tenho um contexto aqui de darwinismo social, uma questão eugênica muito próxima nesse período, que determinava a questão da divisão em raças, e que determinava que a raça branca ela era mais desenvolvida do que as demais raças num processo de dominação da Europa sobre a África. Isso vai levar para uma missão civilizatória. Então, acreditava-se no século XIX que quanto mais branco fosse a população, mais desenvolvida era a nação. Daí esse papo de você branquear a população. De economia é basicamente um ensinamento. Eu vou ali, Rui Barbosa, ministro da Fazenda, vai liberar papel moeda, sem laço, especulação financeira, crise, beleza. A primeira Constituição, que eu já falei para você, Deodoro, então, eleito de forma indireta, um atrito entre Deodoro e o Congresso pelo autoritarismo, o cara é marechal, não está acostumado a discutir ordem, o que leva a chamada primeira revolta da Armada. Custódio de Mello, lembra que a Armada é a Marinha dessa época, diz que se o Deodoro não renunciar, ele vai bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro renuncia, assume Floriano Marechal de Ferro, que é o cara que vai governar com mão de ferro mesmo. Ele já começa mandando prender 13 generais que contestaram a eleição dele. Depois ele derruba outra revolta da Armada, e depois ele derruba uma revolta em Desterro, e não satisfeito vai chamar aquilo ali de Florianópolis. Um momento meio megalomaníaco do Floriano, mas que a população adorava ele. Quando você vem para a República Oligárquica, talvez seja essa que você quer discutir mais, vamos dividir em 3 elementos. Quando eu falo de política, eu tenho uma estrutura muito clássica. Um poder local, que a gente chama de coronelismo, certo? Ou seja, as elites locais vão controlar ali o seu curral eleitoral através de favores ou constrangimento. Cuidado, a partir do sistema de voto de cabresto. Cuidado que não necessariamente, cara, todo voto de cabresto ele tem que ser uma ameaça explícita. Vamos lembrar que para uma galera aqui, votar não é uma coisa que vai mudar a vida desses caras. Então você tem uma questão de paternalismo ali, de apadrinhamento, que convence o cara a votar em quem eu quero. É o tal do voto de cabresto. Acima dos municípios, dos estados, eu tenho chamado a política dos governadores, certo? Ou seja, é um grande acordo que vai ser pensado pelo Campos Salles, é um grande acordo entre o poder federal, o presidente, e as elites mais fortes de cada estado, onde você vai trocar favores. As elites locais garantem as determinações federais e o governo federal favorece as elites mais fortes locais. E no topo da pirâmide, aquele papo da política do café com leite, alternância entre Minas e São Paulo, ou pelo menos apoiados por Minas e São Paulo, no governo federal. São Paulo, porque é a tua elite econômica, Minas, porque é o teu maior colégio eleitoral e a tua segunda maior elite econômica na produção de café. Politicamente, esse é o básico ali. Isso, voto de cabresto, uma comissão de verificação que é feita para fraudar a eleição, para a eleição mais forte ganhar sempre. Política das salvações e campanha civilista é mais específico, deixa para depois. Economicamente falando, o que pode aparecer para você? Eu estou no boom cafeeiro, obviamente, eu tenho café bombando. Eu tenho funding loan lá atrás, que é uma renegociação da dívida externa que você tinha deixado por conta do encilhamento. O único cuidado aqui é que você renegocia essa dívida externa com a Inglaterra. Cuidado com isso, vocês, geração mais nova do que a gente, estão acostumados a ver os Estados Unidos como grande potência mundial. Lembra que, até o final das guerras mundiais, a potência mundial é a Inglaterra. É ela que manda na bagaça. Beleza? O Convênio de Taubaté, que seria ali basicamente o governo federal com o precedente de café produzido na crise cafeeira do início do século XX, o que é um problema, porque você, óbvio, olha só, o que o governo diz, federal? O que você não vender de café, eu compro. Você vai produzir café até cansar. Estou comprando o resto, beleza. A questão Acre, que é quando a gente vai comprar o Acre da Bolívia, lá em 1904, para a gente até 1906, tá? Só estou invertendo ali, que aumenta o território brasileiro, não sacaneia o Acre, ele é muito importante durante uma boa fase da história do Brasil. A industrialização. A geografia brinca muito, né, da industrialização. Para a gente, história, a indústria começa aqui, na Primeira República. Muito ali por conta de uma substituição. A Europa está em guerra, não tem como produzir, e a gente começa a produzir, basicamente, alimento, enlatado e têxtil. Aonde? São Paulo. Por que São Paulo? Porque eu tenho lucro do café. E aí, quando você pensa na indústria, o que você pensa? Movimento operário, que você tem um ator social novo. Não tinha operário antes da indústria. Porque, cuidado, tá? Mauá, no segundo reinado, não é uma industrialização, é um surto industrial. Os meus alunos estão acostumados a berrar nesse momento. Esse movimento operário, então, tem 2 momentos, e aí é uma questão que a data vai te ajudar. Até 1922, ele é anarco-sindicalista. De 22 para frente, ele é socialista. Por quê? Porque em 22 você vai fundar o PCB.
E 29 é a crise cafeeira, que vai alterar a crise na política do café com leite, que vai levar a uma crise dentro dessa república que eu falo daqui a pouquinho. Das revoltas, eu já falei basicamente as importantes para a gente, certo? Canudos e Contestado. Lembrando sempre que ambas, Canudos e Contestado, são revoltas sociais que vão ser acusadas pelo governo de fanatismo religioso para desqualificar a revolta, certo? No caso de Canudos, ainda vai ter um papo monarquista aí, porque o conselheiro dizia que a república era o anticristo, não porque ele é monarquista, porque ele é um messiânico, contrário à separação da igreja do Estado. Cangaço, que é um banditismo social, já falei. Vacina, chibata, já falei. De semana de 22, já dei um papo, depois na live tá aí, só para também não ficar aqui cansando vocês. Até 29, porque você tem a crise cafeeira. Essa crise cafeeira faz com que o seu presidente de São Paulo, que era Washington Luiz, indique como sucessor um paulista, Júlio Prestes. Nesse momento, Minas rompe. Vai se unir a duas outras oligarquias, Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a chamada Aliança Liberal, e lançando como candidato Getúlio Vargas e como vice João Pessoa. Vargas, do Rio Grande do Sul, João Pessoa, da Paraíba. E buscando apoio nos tenentistas, menos no Luiz Carlos Prestes, que nesse momento já está migrando ali para uma lógica mais socialista. Faz-se eleição, São Paulo vence, Júlio Prestes vence a eleição. Quando está tudo caminhando ali para Júlio Prestes tomar posse, lá na Paraíba, João Pessoa é assassinado por um crime passional. Não tem nada a ver com a eleição presidencial. A Aliança Liberal, então, se aproveita dessa comoção. A galera opositora a Júlio Prestes dá um golpe, segura o governo provisório, Vargas chega e tem início a Era Vargas. Acho que foi mais ou menos uma revisão curta e rápida de Primeira República. Foi sim. Sim, foi na República do Peixoto, exatamente. Caraca, chegamos no Piauí, cara, que coisa maravilhosa. Ganhou no Piauí 19. Não, sempre tem a galera muito boa aqui, assim, e a gente está sempre ajudando a galera aqui, porque acho que da mesma forma que o teu canal faz, a gente não só ajuda no Enem, vai chegar aqui o Enem domingo, e depois a gente já começa o nosso trabalho para quê? SISU, trazer as informações de tudo isso. Por isso que a gente tem em todos os lugares aqui, falando um pouquinho, a cidade dele é Floriano. Floriano. Pô, provavelmente por causa de Floriano Peixoto. Sim, procura aí também que provavelmente é por causa disso mesmo. E aí, você falou uma coisa importante para a gente até já encaminhar para o final, porque já está chegando uma hora, né? Obrigado, professor. Sim, claro, vamos dar uma palavrinha sobre o meio ambiente. É óbvio. O que acontece? Falando um pouquinho sobre o que você estava falando, sobre a industrialização, a gente marca na geografia a industrialização a partir de Vargas com a substituição das importações. É isso mesmo, o ponto-chave é aí. Não é muito comum ser cobrado isso, não. É muito mais comum quando a gente já chega em JK. E aí o rodoviarismo e a gente deslocamento industrial. O ponto fundamental é o deslocamento industrial. E aí, Caio, para a gente finalizar esse processo, o que é a questão ambiental? Galera, hoje está se falando muito sobre meio ambiente, principalmente por causa da COP26, e vocês sabem que isso expande muito na questão da emissão de gases poluentes, gases de estufa. Só que a gente vai ter que colocar um pé no chão e pensar o seguinte: como isso pode cair na nossa prova? Né? Como que isso pode cair no Enem? E aí eu tenho, como eu falei, algumas vertentes. O uso do agrotóxico, isso cai bastante, tá? Cai bastante. A Ana também vai fazer uma outra pergunta. Um pouquinho sobre África depois. Disseram que cai muito. Até o Felipe falou sobre África também, Ana. África cai, se fala muito sobre a questão na África. E aí, Caio, agrotóxico é uma coisa que cai bastante. A questão do uso da água cai bastante. O lixo quase não cai, porque é muito difícil você ter alguma questão sobre lixo. A questão da relação preservação e conservação, levando em consideração o seguinte: o que é preservar? Preservar é intocabilidade, e conservar é o uso sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável preciso, que é você produzir para agora, utilizar agora, mas pensando nas gerações futuras. Inclusive, tem uma questão muito boa falando sobre isso. Não só essas questões, mas a relação do homem com a natureza. E aí entra a climatologia, entra a ação dos agentes externos sobre o relevo, entra a ação dos agentes internos sobre o relevo. Então, eu tenho uma gama muito grande, mas principalmente o quê? A questão do agrotóxico, a questão do uso da água, a questão salinização, por exemplo, dos solos,
a questão da chuva, por exemplo, e aí você tem os problemas relacionados a deslizamento. Então, o meio ambiente se enquadra nisso. O que, na verdade, cai diferente da questão ambiental, muitas vezes eu vou dar um exemplo de uma questão de 2020, sobre os seringueiros. Ele falava sobre os seringueiros, até cita um pouquinho né, quando o Brasil compra o Acre da Bolívia, que é o ciclo da borracha. Então ele fala sobre os seringueiros, ele fala que os seringueiros se juntam aos agricultores e depois ganham um espaço muito forte sobre a questão do meio ambiente. E a pergunta é simples, com o texto, simples. Ela assim, tá, e então essa visibilidade dos seringueiros agora se resultou em quê? Simples, na preservação da mata e na briga por terras. Ponto. Então a gente não tem muita coisa específica. Tipo o seguinte, inversão térmica, chuva ácida, El Niño, já caiu pontualmente, mas hoje são assuntos que já estão, assim, parece que estão fadados. Agora, desertificação, bom. Salinização, sim, porque a gente também está falando sobre o uso da água, uso da irrigação, a questão do solo. Esses são os aspectos fundamentais para o meio ambiente. E aí, vou colocar aqui, porque a Ana pediu mais uma palhinha falando sobre África, para a gente finalizar, que a gente também tem, a gente tem hora e o caramba, mas não tem problema não. Felipe certamente tem algum vídeo sobre África lá, corrigiu questão sobre isso, vai lá no canal dele, segue lá o canal dele e é continuidade, como eu falei para vocês, assim, a gente vai trabalhando, a gente não parou de trabalhar agora dia domingo não, pelo contrário, a gente vai continuar trabalhando ano que vem e aí, né, de forma contínua. Vamos lá, olha só, vou tentar falar rápido, tá? O que é fundamental para você poder entender, tá? O que o Enem gosta de cobrar para vocês em relação à África? Basicamente, duas vertentes importantes. A primeira é você entender que existe uma África antes da chegada europeia. Que existe uma cultura africana, que existe uma questão de relações comerciais, que existe uma questão de cultura, religião, de funcionalidade, ou seja, que existem várias Áfricas na África. Para tirar um pouco uma visão preconceituosa, que a gente tem muito, da ideia de que a África é uma coisa homogênea. Então, geralmente é por aí que o Enem vai catar uma primeira ideia, tá? Da própria importância geográfica, tem uma questão ali que fala sobre o surgimento de uma cidade, da cidade na África, muito ligada a canal de irrigação dos rios, porque isso é uma coisa interessante também. Vocês perceberem que essas cidades antigas elas surgem muito próximas de rios pela questão geográfica de você ter as enchentes, o adubo, aquele papo todo. Então esse é um ponto que aparece muito em África, tá? E um outro ponto que pode aparecer é muito ligado à questão da descolonização, você entender que existe uma consequência ali muito, muito clássica de um contexto ali de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, entre guerras, no qual começa um grande movimento de panafricanismo, de valorização de autodeterminação dos povos, que vão culminar com a ideia de que você, pós-Guerra Fria, começa todo um processo que vai colocar por terra aquilo que tinha definido na Conferência de Berlim, lá no imperialismo, na partilha africana, afroasiática, e que com a Conferência de Bandung você vai começar a defender essa descolonização. E aí uma coisa interessante é perceber que eu tenho uma consequência para os povos da África do processo da existência europeia naquela região. Estou falando do quê? Das guerras civis. Imagina que você tem uma África múltipla, ampla, com diversas etnias, povos, culturas e religiões diferentes. Muito daquele norte da África ligado ao islamismo, isso é uma coisa interessante vocês entenderem. Tá? O Islã é muito forte no continente africano. Tira aquela ideia de que a gente teve uma revolta no Brasil islâmica, escrava, a revolta dos malês, no período regencial. E aí muito da questão dessas disputas territoriais políticas muito ligadas a essa descolonização. Eu vou tentar compartilhar, não sei se eu vou conseguir, peraí, deixa eu conseguir compartilhar aqui, compartilhar minha tela. Peraí, deixa eu ver se compartilha. Vou compartilhar ela inteira, que vai ficar o que eu quero, tá? Não vou poder falar tudo o que eu quero. Estou conseguindo olhar minha tela toda? Ou não? Beleza, tá indo. Se você pegar aqui, ó, esse aqui é o meu canal, tá? Tá dando para ver ele? Tá sim, Felipe, tá sim. Beleza. Se você vier aqui nas playlists, tá?
É só para te ajudar mesmo, porque eu não vou ter tempo de falar tudo o que eu preciso falar agora e talvez te ajude. Tem 2 lugares que vão te ajudar a pensar um pouco essa questão da África. Uma é essa playlist aqui, que fala de idade contemporânea, tá? Aqui, ó, eu tenho uma aula sobre a África do Sul e uma aula sobre a África Portuguesa, tá? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, tá? Você vai perceber que elas estão bem... Foram as primeiras aulas que eu montei, cara. Eu ainda ficava tímido, não olhava para a câmera. Eu juro que eu melhorei com o tempo. E a outra que pode te ajudar, que aí pega um pouquinho do que você está dizendo, tá aqui, ó, em... Cadê? Idade Moderna. Aqui. Tem uma aula aqui para você dar uma olhada. Essa aqui, ó. Cadê? Não, tá em Dicas do Enem. Peraí, tá vendo? A pessoa já não sabe nem onde é que tá. É tanta coisa que eu vou gravando de aula que a pessoa já fica perdida onde ela vai estar. Que é uma aula que tá aqui, ó, em Dicas do Enem. Não, não quero reproduzir, não. Não reproduz. Pum. Onde eu vou falar para você sobre a questão da África antes dos portugueses, tá? Aqui tem, ó, Estado Jerusalém, o que mais cai em história. E tem uma aula aqui, nessa lista aqui, ó, as constituições brasileiras. E aqui, ó, a África antes dos europeus, Gana, Mali, Benin e Congo. Provavelmente nessa lista, que é uma lista mais curta, ela pode te ajudar a encontrar um pouco do que você quer, tá? Não vai dar tempo de eu falar muito agora, mas são 3 aulas curtas. Elas vão falar ali, mas juntando as 3 não vai dar 30 minutos. E aí fala um pouquinho dessa questão da África que pode te ajudar. Nova República pode cair em peso. Em peso, não. Mas pode cair. Pode cair... Deixa eu ver. 92, o impeachment do Collor. Talvez. 88 eu acho mais fácil a nova Constituição. Mas pode cair. Pode cair. E aí, obviamente, não vai cair a Lula. Você pode contar com isso, tá? Não deve cair a Lula. Vou só complementar o que o Felipe falou. Os mais novos é difícil de cair, galera. Porque são ainda existe uma briga política, né, eleitoral e tal. Então, por exemplo, nas regras do INEP, a gente não cobra governos mais atuais. Assim, eu acho que até a FHC a gente não cobra. Tá ainda muito... Aí se você falar, não, vou Constituição de 88, sim, tá? O governo militar a gente já falou qual é a grande questão disso aí. Collor, sim, privatização, por exemplo, já falou, já caiu. Lembra uma primeira questão da prova azul, 2013, 2014, não me lembro qual era sobre o governo Collor. Então, assim, tem muito isso. Pode ser que privatização, a questão do neoliberalismo, tem um encaixe aí, porque começa no governo Collor. Tá? Uma outra coisa que eu ia comentar até do governo Getúlio era a questão da estatização e da criação de empresas importantes para o Brasil, que eram fundamentais. Isso também é uma coisa importante da gente citar somente. Mas na geografia, não. É muito mais de deslocamento industrial, que é nessa época, por exemplo, do Collor. É um exemplo assim. Bom, galera, não sei se o Felipe tem mais alguma coisa a falar. Primeiro, já agradeço demais a vocês. Vai deixar, claro, a gente vai deixar a live salva. Vou passar o vídeo para o Felipe também, que vai colocar no canal dele. Aproveitem para seguir, chegar lá, dar uma olhada nos vídeos que tem. A gente vai, hoje, amanhã e depois, é mesmo só para a gente descansar. Tudo que já tinha que ser feito foi feito durante todo esse período. A gente está aqui fazendo essa live hoje para tentar... Né? E aí acredito, por exemplo, o Felipe deve corrigir a prova lá no canal dele, eu também vou corrigir a prova aqui no meu canal, tá? Depois que sair a prova, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E depois da prova, galera, é SISU o tempo todo, são dicas e informações, que tudo fundamental para vocês. Felipe, dá o teu boa noite aí, e já te agradeço demais. Eu é que agradeço, é sempre um prazer bater papo e falar de história e geografia com um cara que saca tanto. Que isso. E mais verdade, é o seguinte, o tempo passa assim, né, cara? Já tem mais de uma hora. Assim, não, 1 hora. Eu falei assim, eu fiquei pensando assim, será que vai dar 1 hora? Será que 1 hora é pouco, é muito? Certo? Não, podia ficar aqui, assim, se a gente não tivesse tão enrolado, ia ficar 3, 4. É verdade. Eu acho que assim, cara, de boa, um conselho que eu dou sempre pra galera que me conhece há um bom tempo. Amanhã, ou mais tardar, sábado, por volta de meio-dia, cara, é o deadline, é onde você tem que dar um tempo, parar de ler qualquer coisa. Porque, assim,
você não vai aprender mais nada de sábado à tarde para domingo, hora da prova. Então, assim, e o que vai acontecer, na verdade, é que você vai descobrir uma coisa que é real, que é o fato que não dá para ninguém dominar todos os conteúdos. E eu costumo dizer que a prova do Enem, ou a prova, qualquer concurso, na verdade, que é vestibular, você tem, na verdade, dois elementos interessantíssimos, que é óbvio que você tem que ter um conteúdo, mas a sua saúde, o teu estado mental para fazer a prova é uma coisa fundamental também. Você tá calmo, tranquilo, seguro, é importante. Então, cuidado para você não colocar muito peso e ficar guardando, e aí você fica assim, cara, eu não sei, sei lá, eu não sei Renascimento, mas eu sei toda outra parte da Idade Moderna, e você vai para a prova com aquela coisa que você não sabe, Renascimento, 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 e você vai dar aquele famoso branco. Então, na boa, sábado, é hora que você ir para descansar, vai ao cinema, vai curtir vai caminhar, vai ver TV, não vai dormir tarde não, tá? Mas vai aproveitar, vai deixar o corpo descansar. Vai separar o que você tem que levar para a prova, pelo amor de Deus, para você não chegar e esquecer em cima da hora, porque acontece. No domingo, sai cedo. Não precisa chegar lá 3 horas antes, mas olha só, lembra de uma coisa que eu falo sempre. Ah, mas eu já fiz o trajeto domingo, eu levo meia hora. Só que o domingo da prova não é o domingo qualquer, é o domingo que tá todo mundo indo para lá. Então, assim, conta com isso. Não vale a pena você jogar 3, 2 anos de estudo, cara, por causa de 10 minutos. Não é a hora de você arriscar, tá? Então, cuidado. Na hora da prova, pegou a prova, dá uma olhada no tema da redação de cara, vê como é que é. Eu, Felipe, eu costumava, se eu sei o tema, eu fazia um rascunho rápido e deixava ele descansando e partia para a prova. Não é prova de quinta série B, ou seja, você não tem que ir da 1 a 90. É linguagens e humanas. Qual a tua parada mais forte? Eu sou mais forte em humanas. Começa por humanas. Por quê? 2 motivos. Isso vai diminuir teu tempo de prova. Você vai fazer ela mais rápido, teoricamente, porque é uma área que você entende. E o mais importante, isso vai te dar segurança. Quando você começa a sentar e começa a saber resolver a prova, aquilo vai te relaxando e vai te dando segurança. Então faça isso. E pelo amor de Deus, não sei a questão, estou em dúvida, não estou sabendo, pula ela. Não perde tempo, existe um tempo ali. Você às vezes fica numa questão que você não vai saber responder e erra 10 porque tem que chutar, porque não deu tempo de fazer a prova e pode ter 5 fáceis, você não pode errar a questão fácil no Enem. Cartão resposta, marca com cuidado, beleza? E aí, todo mundo que não conhece o canal, sejam muito bem-vindos. Se quiserem passar lá para dar uma olhada, o nome é esse aqui mesmo, Cai no Enem, historiacomprof.robledo. Ali vocês vão ser muito bem-vindos. Boa prova. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca lá no canal, a gente responde, certo? E aí a gente vai estar todo mundo junto, vamos torcer. Vou dar uma olhada, obviamente, na prova depois que ela acontecer domingo. Vou segurar um pouco, que eu não quero ninguém nervoso. Olha só, calma, tá? Não vai ficar desesperado olhando. Meu Deus, como é que eu fui no gabarito da prova na segunda-feira? Cuidado que você tem uma outra prova domingo para fazer, tá? Não deixa você ficar desesperado com a prova que você fez domingo agora, não. Respira. Vai fazer a de domingo na outro domingo, que é matemática e natureza, né? Que a galera. Aí é cruel, né? Aí é cruel. Então, obrigado, Roberto. Obrigado, galera. Obrigado todo mundo que participou da live, que deu aí, que ficou uma hora com a gente. Espero que tenha ajudado. Espero que dê. E aí fala com a gente depois como é que foi a prova. O que vocês acharam da prova? Se ajudou, se não ajudou, se a gente conseguiu encontrar algum papo. É sempre bom saber de vocês. Obrigadão. Obrigado, galera. Tem muita... coloquei 3 vídeos de estratégias do Enem para você pensar sobre isso. Se quiser dar uma olhada também. Um grande abraço a todos e, galera, né, boa sorte para vocês. Tudo isso que o Felipe falou, assina embaixo. Vai dormir, coloca tudo separadinho, vai fazer a prova com tranquilidade e vida que segue vai dar tudo certo. Galera, um abraço a todos. Estaremos aí, tá, para ajudar vocês e vida que segue até o SISU. Agora nos encontramos novamente lá no SISU. Grande abraço, galera.